No oferecimento Band Eleições, Hospital de Olhos Veloso, a credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Faculdade Sapiens, evoluindo com a educação. Rede Hospitalar Samar, a maior e mais completa do estado. Urbano Norte, orgulho de ser daqui. Autovema Fiat, a sua casa de negócios e de realização de sonhos. Pensou Fiat? Partiu Autovema. Água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com o maior pH. Rondon Cap, há 10 anos gerando renda, realizando sonhos e mudando vidas. Muito bem, a gente começa mais uma entrevista, para concluirmos a nossa rodada. Todos os candidatos deverão passar conosco aqui, confirmaram presenças e assim vem acontecendo desde o início desta semana. Hoje é a vez do candidato Daniel Pereira. Candidato, muito boa tarde, seja bem-vindo à TV Meridional Band. A partir de agora teremos 20 minutos para falar sobre os temas que já foram inclusive pré-definidos. Eu cumprimento o senhor, já deixo um questionamento. O senhor já foi governador de Rondônia. Por que voltar? Obrigado, Adilson. Agradecer à Band pela oportunidade. Nosso nome do senador Assir, do Anselmo, meu candidato a vice. Nome do presidente Lula, de todos os partidos que compõem a nossa Frente Democrática, da professora Betinha, que está me acompanhando aqui. Na verdade, de 4 em 4 anos você tem a oportunidade de ser governador. Em 2018 eu era o governador, não fui candidato à reeleição. Nós preferimos resolver uma série de problemas que o Estado tinha em 2018. Em abril de 2018, por exemplo, eu segurei 706 servidores públicos federais da Polícia Militar na folha de pagamento da União. Isso rendeu para Rondônia, economizou para Rondônia nos últimos 4 anos algo em torno de 200 milhões de reais. Nós também tínhamos uma dívida pública a negociar. Nós conseguimos 3 decisões no STF nesse período. Eu liderei a PGE pessoalmente para conquistar esses benefícios a Rondônia. Nós reduzimos mais de 200 milhões na dívida pública do Estado e fizemos uma renegociação onde nós pagaríamos 25 milhões por mês, nós passamos a pagar 12 milhões de reais. Dá 13 milhões por mês, que multiplicado por 48 dá mais ou menos 600 milhões a menos de compromisso financeiro para o atual governador, que é o governador Marco Rocha, ou por qualquer outro governador que venha no futuro. Então a nossa escolha naquele momento foi resolver alguns problemas do Estado e fazer a melhor transição do ponto de vista econômico da história do Estado. Nós entregamos, conforme atestado agora recentemente pelo Tribunal de Contas, mais de 200 milhões de reais na fonte 100, que é a conta do Tesouro, e somado a mais de 600 milhões nos fundos diversos. Por exemplo, o FECOEP, o Fundo de Combate à Pobreza, tinha mais de 40 milhões de reais quando nós entregamos o Estado para o governador Marco Rocha no dia 31 de dezembro ou dia 1º de janeiro de 2019. Então foi uma opção de cuidar bem daquilo que nós estamos cuidando e deixar o caminho aberto para alguma candidatura no futuro. Candidato, vamos começar falando sobre a área da saúde. O plano de governo contempla mais a questão preventiva. Esteve observando e foi, inclusive, indicado pela coordenação da sua campanha. Como fazer, ter efetividade, como será feito esse teu planejamento focando na saúde preventiva? Então, Adilson, uma vez eu ouvi do então candidato e médico Confúcio Moura que 85% dos nossos problemas se resolve com água, sabão e informação, Então, a nossa ideia, a minha esposa, inclusive, que hoje é enfermeira, a pandemia mostrou um pouco disso, Exatamente. Água e sabão era primordial. Aliás, água e sabão, a Bíblia nos ensina lá uns 2, 3 mil anos antes de Cristo, já era, a higiene sempre foi uma iniciativa salutar para a questão da saúde, Então, a minha esposa, que é enfermeira, que já foi agente de saúde, nós já dividimos o espaço, eu dava aula de um lado e do outro lado ficava o postinho de saúde que ela trabalhava. Então, o trabalho que o país fez na área de prevenção foi um trabalho muito importante, evidentemente sem deixar de levar em consideração uma melhora das estruturas a hora que agrava um problema de saúde. Então, a gente vai fazer as duas coisas, Vamos fazer o trabalho preventivo em parceria com as prefeituras, Crianças, por exemplo, tomando todas as suas doses de vacina. 2017, 2018, quando minha esposa
coordenou o selo Unicef, principalmente no período que eu fui governador, nós tivemos praticamente 100% das crianças de Rondônia, 2017, 2018, tomando vacina. Agora, 2021 e 2022, ninguém conseguiu bater meta. Então, fazendo saúde preventiva, você resolve boa parte dos problemas. Os próprios acidentes de trânsito aqui em Porto Velho, quando nós estávamos no governo, nós ganhamos, inclusive, um prêmio que foi entregue em 2019, mas foi o trabalho feito em 17, 18, nós ganhamos um prêmio internacional de ações de prevenção de saúde no trânsito aqui em Porto Velho. Então, são várias iniciativas que a gente pretende retomar, evidentemente, sem deixar de perder, de buscar aquilo que nós estamos perdendo no atual governo. Nós perdemos o recurso do hospital lá de Ariquemes, deixou-se de concluir o hospital de Guajará, que tem que ser concluído, e nós deixamos de aplicar os recursos destinados ao Hospital Cosme Damião. Inclusive, hoje eu fiz uma solicitação por escrito à Caixa Econômica Federal para ter acesso a todos os recursos que o atual governo pegou disponível para ele e, infelizmente, por ter colocado pessoas erradas no local errado, a gente está perdendo uma montanha de dinheiro em várias áreas e principalmente na área de saúde. Essa ação preventiva que o senhor propunha no plano contempla também um paralelo com infraestrutura? Equipe, pessoas também, a saúde precisa também deste outro olhar? O senhor acredita muito só na ação preventiva? Não, são situações complementares, né? Por isso até que eu citei, né? Eu tenho um convívio com profissionais de saúde no dia a dia. A minha esposa, ela é especialista para acompanhar as gestantes. Então, um bom programa de acompanhamento das gestantes, desde o primeiro momento que ela tem a informação de que ela está grávida, isso evita você lá na frente ter problema para a mãe e evita você ter problema com a criança, né? Então, você gera um bem-estar para a família e você gera também uma economia significativa para os cofres públicos. Já imaginou o sofrimento de uma mãe descobrir próximo do parto que o parto dela é um parto que traz complicações, né? Além do risco, o custo público que isso traz. Então, ações simples, bem articuladas aí com todos os municípios, envolvendo as pessoas, envolvendo também o setor de educação. Não tem condições de você fazer saúde pública preventiva sem você envolver as próprias crianças, preparar essa geração para o futuro. Eu tenho um livro sobre o Obama, e uma parte da literatura diz que um hospital chamado John Hopkins, que é uma das referências do mundo, o simples fato do médico, a hora que ele... E que é de uma universidade, né? Exatamente. A hora que ele acaba de fazer um procedimento, ele tem que ir lá e lavar a mão, porque cada paciente tem uma situação diferenciada. Então, medidas simples de ações preventivas ajudam a gente a resolver muitos problemas. E é óbvio que nós temos todo um know-how da herança do governador Confúcio Moura na área de saúde. O governador que mais fez e que mais investiu e que mais construiu na área de saúde da história do Estado. Aliás, começou isso muito cedo como secretário de Estado da Saúde, depois como prefeito de Ariquemes e como governador, foi o governador Confúcio Moura. Então, a gente tem toda uma história aí para ser resgatada e, evidentemente, para dar continuidade. O senhor já inseriu, inclusive, na resposta, a ligação da saúde com a educação. Passando para o tema focado na educação, a pandemia veio nos mostrar que é necessário se reinventar, e aí não na realidade o termo correto não seria se reinventar. É preciso inserir a tecnologia dentro dos mecanismos apropriados de ensino, de aculturamento das pessoas. E no plano de governo o senhor fala em tecnologia, fazendo um paralelo sobre também educação financeira. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais como isso deve acontecer. Perfeito, Adilson. A pandemia mudou a nossa forma de ver o mundo. A pandemia mudou a nossa forma de viver, mudou a nossa forma de trabalhar. Ninguém falava em teletrabalho antes, nós tínhamos iniciado alguma coisa aqui, mas era ainda muito tímido. Medicina à distância, você não ouvia falar. Educação à distância, nós tivemos o privilégio de trabalhar o primeiro projeto aqui no estado de Rondônia. Inclusive, ele foi coordenado pela professora Betinha, que terminou o ciclo nosso de governo como diretora de ensino da SEDUC, né? Foi um projeto onde que nós levamos professores com mestrado e com doutorado para 6 mil alunos na área rural. Nós colocamos na mão desses meninos 6 mil netbooks. Talvez seja proporcionalmente um dos maiores programas de inclusão digital que nós já tivemos no país, aconteceu aqui dentro do estado de Rondônia. E nessa minha passagem pelo SEBRAE, eu tive contato com a educação empreendedora.
Eu lamento, inclusive cobro dos meus colegas do SEBRAE, por que eles não nos procuraram antes, né? Porque se eu tivesse tomado conhecimento daquela metodologia quando eu estava no governo, com certeza nós teríamos conversado com o governador Compulso Moura, com um homem muito aberto à inovação na área de educação, e nós teríamos trabalhado essa cultura lá. Hoje a gente tem encontrado o Estado fechado para essas iniciativas, mas nós temos feito um trabalho muito grande com praticamente todos os municípios. Então nós fizemos parcerias pelo SEBRAE com mais de 30 municípios, trabalhando as noções de educação empreendedora desde o primeiro ano, né, até o 5º ano, e nós fizemos uma parceria com a instituição não governamental do Ceará, e nós estamos levando educação financeira para todas as crianças e para todos os municípios que queiram fazê-lo. E isso tudo gratuito. Então, e também temos uma interface, a Estônia, que é um dos países mais digitalizados do mundo, nós tivemos algumas atividades com eles por dentro do SEBRAE, com o Vale do Silício, com o Vale do Israel, inclusive que o SEBRAE fez uma missão agora recentemente. Eu estive na Coreia do Sul tomando conhecimento do uso de tecnologia e inovação na educação. Então, nós somos o estado do agro, mas nós podemos ser também o estado do conhecimento, o estado da ciência e o estado da pesquisa, principalmente essa pesquisa voltada para as questões ambientais, para a natureza, que é tão rica aqui no estado de Rondônia. Então, a gente, com um olhar diferenciado na área da educação, nós podemos construir gerações totalmente diferentes daquelas que chegaram aqui há 30, 40 anos e daquela que eu faço parte, que são guerreiros, que são lutadores, mas que muitas das vezes não têm a expectativa do mundo que nos aguarda, né? Resumindo, nós temos uma escola tradicional, que o modelo da escola é do século XIX, o professor é do século XX e os alunos é do século XXI. A gente tem que equacionar isso e colocar todo mundo dentro do século XXI, principalmente a questão da capacitação dos professores. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, o Estado não fez a parte dele, o Estado não colocou um centavo para esses professores comprar um equipamento de trabalho, o Estado não fez capacitação com esses professores e o Estado não disponibilizou recurso para que os professores e professora pudessem, durante o período de pandemia, que teve que preparar suas aulas em casa, tivesse acesso à internet. O meu irmão, por exemplo, é professor do Estado, na casa dele era ele e os 2 filhos usando o mesmo computador. Então tinha que fazer uma agenda para ver como é que usava o computador, porque era o único que eles tinham disponível. E a conexão da internet também era uma para os 3, 2 estudar e 1 trabalhar. Então, infelizmente, o governo não teve sensibilidade, ou sequer teve a visão disso, porque tem uma visão adiantada, uma visão proativa para resolver concretamente o problema. Então, a gente pretende, sim, ter uma educação crescente, que melhore os seus indicadores, que a gente melhore a nossa efetividade na área de português, de matemática. E, infelizmente, o atual governo tirou o estado de Rondônia de uma posição privilegiada a nível nacional e fez a gente descambar nos índices de avaliação que nós temos. Para você ter uma ideia, por exemplo, 2017... o índice do IDEB de Rondônia, das redes municipais, só 9 municípios não atingiram as metas. Quando foi 2019, lembrando que 17 e 19 eram os mesmos prefeitos, não houve troca de prefeito, o que houve troca foi de governo do Estado. E aí deixou de ter um acompanhamento, aí entra de novo aquela questão do selo Unicef, e nós tivemos 26 municípios que não atingiram suas metas. Não vou nem falar 2021, porque 2021, por causa da pandemia, foi um ano atípico. Mas quando você compara 2017 e 2019, no que diz respeito à vacina, no que diz respeito a indicadores de educação, infelizmente o atual governo empurrou o povo de Rondônia retroagindo a gente há vários anos atrás. Candidato, precisou a pandemia nos mostrar e deixar mais evidente a importância da cadeia produtiva do agro, né? E Rondônia sempre foi protagonista nesse aspecto. Nós estamos há cerca de 2 meses da implementação de uma tecnologia chamada 5G. E um dos segmentos que espera ansiosamente essa tecnologia é justamente também o agro. A pergunta seria, como fortalecer cada vez mais aqui em Rondônia essa cadeia produtiva, levando em consideração que nós temos um desequilíbrio muito grande, né? Nós temos aqueles pequenos, os médios e os grandes que estão começando a surgir com propostas super interessantes e que vem colocando Rondônia em um patamar interessante, em se falando do seu produto interno mesmo. Então, Edilson, quando você fala de tecnologia 5G, você vai falar de ferramentas que nós nem imaginamos ainda, com muito mais agilidade, com muito mais capacidade de resolução de problema. Se você já imaginar o que nós estamos fazendo hoje com a capacidade digital que nós temos, né, pelo SEBRAE, por exemplo, nós
preparamos mais de 100 empresas, empresas pequenas, micros e pequenas empresas, que é o objetivo do nosso trabalho, para todos eles ter as suas lojas virtuais, né? Então, nós criamos condições, vamos criar condições aí para que você possa resolver inúmeros problemas, para você poder, por exemplo, capacitar os nossos produtores. Nós avançamos muito na questão do café, nós fizemos uma parceria, uma construção do governo do estado e do SEBRAE, aonde que nós colocamos algo em torno de 5 milhões de reais, a metade do SEBRAE, a metade é do governo do estado. Isso começou a ser trabalhado lá em 2015, né, a ter resultados práticos. E hoje nós temos em 1/3 da área que nós ocupávamos há 30 anos atrás, a gente produz a mesma quantidade de café e podendo dobrar, triplicar a produtividade. Então, essas experiências aí, a gente pretende aplicar em outras áreas, como a piscicultura, como a pecuária de leite, né? Como a suinocultura, como a bovinocultura, e a tecnologia 5G vai nos ajudar muito. E algumas vezes, algumas pessoas tentam colocar, inclusive, uma incompatibilidade entre o grande, o médio e o pequeno. Na verdade, todo mundo precisa de tecnologia e um sistema pode ajudar o outro. Exemplo, lá em Cerejeiras nós estamos tendo uma empresa que está colocando uma usina de álcool. Essa usina de álcool vai consumir a produção agrícola de 35 mil hectares de milho e de soja. Só que o subproduto dela vai ser utilizado para ração. Nós temos um problema grave aqui. O custo nosso para alimentar o nosso gado, para alimentar de forma concentrada, para alimentar peixe, para alimentar frango e para alimentar suíno é muito caro, porque a gente importa a ração. Então, uma atividade vai ajudar a outra. E a tecnologia, ela cria situações aí inimagináveis. Mas nós já temos alguns pontos avançados nisso. Você tem uma ideia? Nós temos um grupo de pessoas da cidade de Machadinho que eles desenvolveram uma tecnologia que você consegue saber quantos peixes você tem dentro de um lago, né? E isso sem ter ainda a tecnologia de ponta que está chegando agora. Então vai ser um avanço fantástico e a gente vai ter que... Lembra que eu falei da educação com inovação, com tecnologia? Então nós vamos ter que trazer para dentro das escolas isso, para as crianças e os jovens e adolescentes possam ter conhecimento dessa tecnologia e possam voltar para suas casas e ajudar os seus pais, para a agricultura familiar, para o pequeno proprietário e também para o médio e para o grande. Como o governo, Daniel Pereira, pretende tratar a questão de tributações, impostos e também as tratativas com a possibilidade de tornar Rondônia mais interessante para os investidores, para a área da industrialização? O senhor acabou de falar sobre uma indústria na região do Cone Sul do estado de Rondônia. Rondônia pode ser mais industrializado? Pode sim. Existem vários trabalhos que foram feitos com olhar para as nossas empresas. No meu segundo mandato de deputado estadual, numa parceria que nós tivemos na época com o então deputado estadual Everton Leone, nós criamos a Frente Parlamentar de Apoio à Micro e Pequena Empresa, né? Foi a primeira vez que o estado de Rondônia aderiu ao Simples, que é um sistema nacional que foi criado em benefício da micro e pequena empresa, né? Isto, lembrando que as micro e pequena empresas no estado de Rondônia são 98% das empresas e mais da metade dos empregos que são gerados. Então, e agora em 2017, com o governo Confúcio, nós elevamos a taxa do Simples de Rondônia para a taxa do Simples nacional, né? E agora, o ano que vem, se nós lograrmos isso de assumirmos o governo, inclusive tivemos conversando com o Leonardo do Simples e com as outras instituições que fazem parte do Conselho Diretor do SEBRAE, a nossa meta é elevar para todas as empresas de Rondônia que têm a arrecadação bruta, né, o seu faturamento bruto até 5 milhões e 600 mil ao longo do ano, ficar dentro da faixa do Simples. Alguém vai dizer, mas isso vai reduzir a arrecadação do Estado. Quando nós ajudamos como deputado estadual e o governo Bianco fez adesão ao Simples, a arrecadação aumentou. E agora, no governo Confúcio, isso também aconteceu, Adilson. Em 2017, quando nós defendemos que a gente deveria fazer adesão... Menos estados seria uma política que pode dar o seu devido resultado, então, pelos números? Na verdade, não é menos estado, é você. Porque quando eu estabeleço... Você tira um pouco da carga do contribuinte. Olha só o que acontece. Quando eu estabeleço até 3 milhões e 600 que eu tenho agora, quando a empresa chega perto dos 3.600, ela não cresce. A própria empresa se segura.
para não querer perder aqueles benefícios fiscais. Então, acaba sendo um inibidor de desenvolvimento e de crescimento. Então, se eu levar isso para 5 milhões e 600, as empresas vão crescer. Elas têm capacidade para crescer aí, mas 2 milhões a mais de faturamento durante o ano. Para isso, ele vai ter que contratar mais gente, vai ter que consumir mais insumo, dependendo daquilo que ele trabalha. Então, ele vai gerar para si e vai ajudar a gerar para os outros mais emprego, mais renda. A política de redução de alíquotas, como é que o senhor avalia? E, infelizmente, o tempo está quase acabando, candidato. Aí você tem que pegar e tem que avaliar item a item. Então, é difícil você pegar e falar, vou subir o produto tal e o produto tal. O que nós vamos fazer é uma política de incentivo à produção interna. Nós, por exemplo, importamos produtos tipo de aves, importamos suínos, e nós vamos fazer uma política de melhorar as alíquotas aqui dentro, interno, para aquilo que é produzido aqui e procurando criar todos os obstáculos possíveis para trazer produção de fora, porque nós temos que valorizar aquilo que é produzido aqui dentro do estado de Rondônia. Candidato, eu agradeço ao senhor pela vinda e nós ainda temos 39 segundos para a sua despedida. Obrigado, Adilson. Espero que quem está em casa tenha gostado desses tópicos que nós abordamos. E se vocês gostaram, vote 77 para governador, Juntos por Rondônia, vota 1, 2, 3 para senador e 13 para o presidente Lula, o presidente da micro e pequena empresa. Tem 20 segundos, se quiser pode aproveitar o máximo. Pois eu acho que já é o suficiente, principalmente se as pessoas ouviram. Podem ter acesso ao seu plano de governo em alguma plataforma? Está lá na internet, nós vamos inclusive dar uma visão, uma melhorada na repaginação dele do ponto de vista de visual, para que as pessoas possam acompanhar. E esse plano de governo não é um negócio 100% engessado, ele é algo para ser construído aberto, e ampliado, né? Com certeza. Candidato, muito obrigado pela vinda, mais uma vez. Assim encerramos mais uma entrevista que faz parte da nossa rodada, né? Democraticamente, todos os candidatos convidados, até o presente momento, todos eles comparecendo e cada um sendo tratado de forma igualitária, temas pré-estabelecidos através de reuniões que já foram realizadas e o tempo único, 20 minutos para cada um deles. Cobertura completa das eleições passa aqui na tela da Band. No oferecimento Band Eleições, Hospital de Olhos Veloso, a credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Faculdade Sapiens, evoluindo com a educação. Rede Hospitalar Samar, a maior e mais completa do estado. Urbano Norte, orgulho de ser daqui. Autovema Fiat, a sua casa de negócios e de realização de sonhos. Pensou Fiat? Partiu Autovema. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Rondon Cap, há 10 anos gerando renda, realizando sonhos e mudando vidas.